Crescendo no Senhor, nele sou mais forte, sigo então adiante, crescendo no Senhor, crescendo estou no Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 32 ao 34. Assim diz a Palavra do Senhor. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram ovelhas, como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Uma tentativa de descanso frustrada? Claro que não. E sim um momento de reflexão que Jesus tensionava com os seus discípulos depois de um dia intenso de trabalho. O verso 34 ele tem uma frase que para mim ela é fantástica. O texto diz que Jesus viu a multidão, viu uma grande multidão. É um olhar de compaixão e misericórdia. Essa maneira de agir é o que Jesus espera dos seus discípulos, que aprendam a ter compaixão, misericórdia das pessoas, como ele teve. Certamente Jesus mostra que ele está atento às necessidades das pessoas e isso se torna mais importante no momento do que um descanso aqui nessa terra, um descanso terreno. Jesus olha para essas pessoas e trata-nas como ovelhas sem pastor, ou seja, pessoas confusas, necessitadas, sem direção e sem esperança. Mas com uma certeza, esse homem pode nos ajudar. E eles tinham razão de pensar assim, porque ele não apenas podia ajudar, mas desejava ajudar. Que nós tenhamos essa atitude de Jesus, não apenas de poder ajudar alguém, mas desejar ajudar alguém. Mesmo que isso sacrifique o nosso descanso. Se olharmos para as pessoas de hoje, elas estão confusas, necessitadas, sem direção, sem Deus e sem esperança. Mas diferentes daquelas pessoas que tinham certeza que Jesus as podia ajudar, por isso o buscavam, por isso se esforçaram para estar perto dele, as de hoje estão procurando soluções nas coisas deste mundo, com seus diversos atrativos, ou procurando Jesus apenas com interesses pessoais e nada mais além disso. Nesse aspecto, mais tarde Jesus vai dizer para algumas pessoas que o buscam dessa maneira. Ele vai dar uma mensagem na qual as pessoas vão abandoná-lo, não vão ficar com ele. Então é interessante nós pensarmos que se buscarmos Jesus apenas com interesses pessoais, ele não terá nada a nos oferecer.
Mas se buscarmos Jesus como pessoas necessitadas, Ele sacrificará o seu próprio descanso e assim os discípulos para atender às nossas necessidades. Jesus viu a necessidade de descanso para os apóstolos. Ele não ignorou isso. É necessário parar de vez em quando. E também, para ele, o descanso era devido, em virtude do intenso trabalho de ajudar pessoas constantemente a encontrarem a direção de Deus para as suas vidas. Mas também ele viu a urgência de ajudar pessoas desiludidas, sem esperança, sem direção, confusas, necessitadas espiritualmente e com aquele interesse genuíno de buscá-lo naquele momento. Certamente, o nosso descanso virá depois do cumprimento da missão que recebemos. Certamente haverá um momento em que descansaremos nos braços do nosso Pai. Mas isso acontecerá depois do cumprimento da missão que recebemos. Se você é discípulo de Jesus, deve estar ciente da missão que recebeu do Pai, a fim de que essa missão, que honra e glorifica a Deus, deve ser cumprida enquanto nós caminharmos e andarmos aqui nessa terra. Por isso, aprendemos aqui nesse momento que o espiritual, ele tem primazia sobre o material. O ensino, ele tem prioridade. O ensino sobre Jesus, sobre Deus, sobre a vida espiritual, sobre o relacionamento com Deus, ele tem prioridade em todas as circunstâncias da vida. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 17, Jesus disse: "Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também." O descanso de Deus veio depois da obra da criação concluída. Mas descansar não é deixar de trabalhar, mas contemplar a obra concluída. Por isso, Jesus disse que ele continuou trabalhando e continua trabalhando a favor da humanidade. Do mesmo modo, o Filho também trabalha e continua trabalhando a favor da humanidade. Portanto, os que foram chamados e aceitaram serem seus discípulos devem compreender que foram chamados para cumprir a missão que receberam, buscar e salvar o perdido. E de vez em quando se retirarem, é importante, para um lugar deserto, para ficar um momento a sós com Deus. E assim, contemplarem o que Deus tem feito em sua vida e através de sua vida. E se for interrompido por alguém ou uma multidão, tenha a compaixão de Jesus e faça como ele. Ensine-lhes muitas coisas a respeito de Deus. Que Deus te abençoe. Da palavra e do seu amor, quando em seus braços me protege do mal, aprenda então fazer seu querer. Mesmo que caia, eu posso me levantar, ainda continuo a crescer. Crescendo no Senhor, nele sou mais forte, sigo então adiante, crescendo no Senhor.